E a Bíblia diz que ela sai da cidade de Naim, rumo ao cemitério, aonde ela ia depositar ali todo o seu futuro. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas todas as vezes que eu passo, por exemplo, na Fabrício de Matos, ali no cemitério, eu fico imaginando quantos talentos. Para mim, o lugar mais rico, onde tem mais tesouro enterrado, ou mais tesouro, né, se pudermos dizer assim, guardado, não é no banco da cidade, é ali. Quantos filhos que o pai e a mãe sonhou tantas coisas e projetou sobre a vida deles e terminou lá. Há coisa de 2 semanas atrás eu estava olhando nos noticiários um jovem que tinha um mês que se formou em dentista e fez uma curva maldita depois da Ponte Branca e morreu. Ali estava todo um sonho, um projeto sendo enterrado. Então o cemitério é o lugar onde existe mais tesouro, onde existem mais sonhos enterrados. Então essa mãe, ela estava levando justamente toda a sua perspectiva de vida, o seu sonho, o seu projeto, para ser enterrado. Talvez você entrou aqui dentro nessa noite e seja assim que você se sente quando olha para algo da tua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, cada passo que você dá, cada dia que passa, você se sente exatamente assim. Mais um dia, mais um passo para enterrar o meu casamento, para enterrar o meu futuro, para enterrar os meus projetos de vida. Então talvez você está aqui nessa noite exatamente assim, enterrando, né, a cada dia que passa os teus sonhos. Talvez você entrou em 2013 exatamente assim, sem perspectiva de vida, sem perspectiva do casamento para você que é casado, sem perspectiva de uma vida melhor para você que trabalha, sem perspectiva de liderança como um líder de célula. Talvez quando você olha para os teus filhos, você não tem perspectiva nenhuma dos teus filhos, que futuro eles vão ter. Talvez você entrou exatamente aqui nessa noite assim. Se você sabe que se continuar fazendo o que está fazendo, mais cedo ou mais tarde, o teu futuro, os teus sonhos vão ser enterrados. Então a Bíblia diz que essa mulher está caminhando para esse momento de enterrar tudo aquilo que ela tinha sonhado a vida toda. Será que você que está me ouvindo aqui nessa noite não está exatamente como essa primeira multidão, prestes a enterrar o seu sonho? E aí você defina qual é o teu sonho. Talvez o teu sonho é simplesmente ter um casamento tranquilo, só isso. Você não está querendo dinheiro como alguém está querendo, você não está querendo carro, casa. Você queria simplesmente ter paz no casamento. É um sonho. Você talvez queria simplesmente ter um casamento e não tem. É um sonho. Você queria trocar de emprego, ou talvez você queria apenas ter um emprego. Quantas pessoas que elas estão como essa mulher, começou tudo muito bem, mas está prestes a terminar tudo errado. Ela começou muito bem, mas estava prestes a terminar muito mal. Será que você que me ouve aqui nessa noite não está exatamente assim? Começou muito bem alguma coisa da tua vida, mas está prestes a terminar muito mal, por causa das suas decisões. Nós estávamos aqui em cima terminando de mexer nos vazamentos da caixa d'água. E aí o Rodrigo estava dizendo assim: pastor, termina a faculdade esse ano. Quantos que enterraram seus sonhos e trancaram a faculdade? E toda vez que você conversa com alguém que decidiu enterrar o sonho, ele tem uma desculpa. Eu quero dizer para você que aqueles que aceitaram Jesus não tem mais desculpa para nada, porque você aceitou Jesus. E se você tem enterrado os sonhos, é porque você decidiu. Eu não consigo entender uma pessoa que ela, por exemplo, vamos continuar falando sobre isso, que ela diz: eu parei minha faculdade porque eu não tenho condição de estudar. Por que você não tem condição de estudar? Ah, porque eu não tenho condição de pagar. Por que você não tem condição de pagar? Você tem condição de pagar. Nós estávamos aqui em cima de manhã cedo, mexendo na caixa d'água,
Aí passou um rapaz que muita gente conhece na Rua Teresa vendendo salada de fruta. Aí o Agnaldo falou assim: ele deve ganhar um dinheirinho. Eu falei: ele deve ganhar mais de 4.000 vendendo salada de fruta. Então talvez você está aqui dentro hoje, está argumentando: eu parei minha faculdade porque eu não tenho dinheiro. Não tem, porque você decidiu enterrar o teu sonho. Porque se você trabalhar um pouco mais, se você correr atrás um pouco mais, se você prezasse o seu sonho, você lutaria por ele. Você precisa entender isso hoje. Porque talvez você está prestes a desistir do teu sonho, e eu estou aqui hoje para desafiar você a não desistir do teu sonho. Amém. Eu quero incitar você a não enterrar o teu sonho. Amém. O sonho de casar, o sonho de se formar, o sonho de montar células, o sonho de se tornar um líder de célula, o sonho de se tornar alguém influente na sociedade. Tudo que eu quero fazer com você hoje é influenciar você nisso. Porque não existe ninguém que se encontrou com Jesus e não teve condição de mudar de vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui hoje e argumenta os problemas da vida, dizendo: o meu problema, eu enterrei meu sonho, pastor, porque faltou isso, aquilo outro. Eu quero dizer para você que você enterrou o seu sonho porque você não valorizou o seu sonho, porque você não amava o teu sonho. E talvez você está aqui hoje assim. E eu quero falar primeiro para você, dentro dessa multidão, eu quero falar para aqueles que argumentam enterrar o seu sonho e colocam a culpa nas pessoas. Eu quero dizer para você: se você é crente em Senhor Jesus, a culpa é sua, enterrou porque você quis. Mas eu quero falar para você que está prestes a enterrar o seu sonho. Você que está aqui nessa noite, nesse lugar, só enterra o seu sonho depois desse culto, se você quiser. Porque a unção que está nesse ambiente é de ressurreição de sonhos. Então, se você tem um projeto de uma casa própria, se você tem um projeto de um carro, se você tem um projeto de terminar a faculdade, de começar a faculdade, eu quero dizer para você que hoje você está recebendo a unção de ressuscitações. Nós não podemos ser conhecidos aqui nessa cidade como a igreja da visão celular, mas como a igreja que faz o milagre acontecer. Amém. A gente não pode mais cantar sobre milagre e não viver milagre. Sabe por quê? Porque você tem Jesus. E quem tem Jesus, ele provoca os milagres. É difícil, mas há um preço. Fala para ele assim: você enterrou com o sonho? Fala para ele. Fala para ele: enterrou porque você quis. Fala para ele. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Semana passada a gente estava mexendo no telhado, passou o Vitor. Foi o ponto do ônibus. Foi construir o sonho dele. Ano passado todinho, eu falava: meu Deus, eu passava lá e falava: meu Deus do céu, Vitor, você não está fazendo uma obra errada não, meu filho, não é possível. Você todo dia vai para aquele lugar e nunca sai do nada, cara. Não, pastor, eu estou nos alicerces. Eu estou ralando. A gente já passa lá agora, já está o sonho quase concretizado. Glória a Deus. Está fácil? Dá vontade de desistir? Toda hora, toda vez quando ele sai do trabalho, ele cansado de pensar que ele tem que ir para lá agarrar de servente, de pedreiro, para que o pedreiro possa fazer, dá vontade de desistir. Mas tem muitas pessoas que ela desistem no glória do Estado. É assim que acontece. Então você precisa entender hoje que você não pode desistir, não pode fazer como essa mulher, deixar que a multidão leve o teu sonho para ser enterrado. Porque a maioria das pessoas que eu vejo que param de estudar, que não produzem nas células, que não produzem no casamento, que não produz na sua vida profissional, é porque elas deixam as pessoas influenciarem elas. Por exemplo, todo casamento que vai à bancarrota é porque pai e mãe influencia. Eu ouvi um pastor falar uma coisa interessante: que bom seria que os filhos casassem e mudassem. Por exemplo, você casou aqui em Petrópolis e mudasse para São Paulo, ficasse um ano lá e depois você voltava. O casamento não tem problema. Mas porque deixamos as pessoas influenciarem o nosso sonho, ele morre.
Porque sempre vai ter alguém achando alguma coisa do teu sonho. Sempre vai ter alguém querendo paralisar o teu sonho, mas você não pode olhar para as pessoas que têm que ir adiante. Mas os fracassados, eles dizem, é por isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem Jesus. E quem tem Jesus não tem direito de ser fracassado. Você está entendendo isso? Você não tem direito de se sentir fracassado porque você tem Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles serão como o quê? Como águias, renovarão as suas forças. Serão como árvore de oliveira plantada junto ao ribeiro, ao qual dá o seu fruto na estação certa. Significa que se você tem Jesus de verdade nessa área, vai produzir. Sabe por que não produziu? Porque você não colocou Jesus nos seus projetos. Sabe por que você parou a faculdade? Porque você não colocou Jesus na tua faculdade. Você não colocou Jesus no teu trabalho. Você não colocou Jesus no teu casamento. Você não colocou Jesus nas tuas células. E aí vai ter óbito. Então estava essa mulher vendo a multidão levar o seu sonho para ser enterrado. E a Bíblia diz que do outro lado vinha uma multidão entrando em Naim. Uma multidão chorando, lamuriando, murmurando, questionando, saindo da cidade de Naim. Eu fico imaginando como devia ser o comentário, coitada dela. Estou com pena. Como é que vai ser a vida dela a partir de hoje? O outro dizendo, tão novo rapaz. E aquela mãe só chorando. Chorando e chorando. E do outro lado vem uma multidão entrando para a cidade de Naim. Enquanto vinha uma multidão chorando, desesperados, se condoendo com a mulher, havia uma multidão festejando, glorificando, alegre, porque Jesus estava com eles. A Bíblia diz que eles iam festejando, glorificando e acompanhando Jesus, porque todos aqueles daquela multidão já tinham experimentado o milagre que Jesus tinha feito na vida deles. E fica imaginando quando Jesus percebeu de longe que era um enterro, ele deve ter mandado que a multidão parasse em respeito àquele momento de luto. Ou talvez ele não precisou nem fazer isso, a multidão mesmo percebeu que era um enterro e parou. Porque até hoje, fala a verdade, você está passando na Fabrício de Matos, você vê um enterro, se você está de carro, você diminui, você para. Você pode ter a maior pressa que você tem, não é? Você pode vir cortando todo mundo contra a mão. Quando você chega ali, você viu que é um enterro, você para e você vai. Então aquela multidão olhou para isso, parou e ficou observando. E Jesus olhou para aquela mulher. A multidão que estava com Jesus, principalmente os discípulos, sabiam de algumas coisas que Jesus não podia fazer. Aquela multidão sabia que Jesus não poderia se aproximar daquele caixão. Aquela multidão e os discípulos sabiam que ele não poderia tocar naquele morto, porque ele era um sacerdote. E a lei dizia que o sacerdote não pode tocar em um defunto. Nunca ele se tornava imundo. Então eu fico imaginando a multidão sabendo, eu sei que ele pode fazer algumas coisas por essa mulher, talvez orar por ela, fazer com que a dor dessa mulher passe, mas se aproximar do caixão e tocar no caixão ele não pode. Porque, irmãos, se você vem para a igreja aqui e você ficar ouvindo as pessoas falar, até essa pessoa do teu lado aí que já é crente, se você ficar ouvindo ela falar, ela vai dizer um monte de coisa que Jesus não pode fazer na tua vida, e você fica limitado. Escuta isso, porque o religioso faz isso, ele limita a graça de Jesus. Ó, viu? Jesus pode fazer isso na tua vida, isso aqui não pode não. Aí você para. Porque o homem, a religião faz isso. Ela não quer que você passe de um limite ao qual ela mesma colocou. Então eu fiquei imaginando todo mundo olhando para aquilo. Aí vai dizer que ele olhou para aquela mãe e ele sentiu compaixão. Ele deve ter abraçado ela e disse: minha filha, não chores mais, como a palavra diz. Agora, querido, como você vai chegar num velório de uma mãe e dizer para ela não chorar mais? Eu me lembro que eu cheguei num velório
uma pessoa quase que nosso parente, sobrinho do meu cunhado, e aquela família tinha perdido um filho de 11 anos. Aí chegou um pastor e disse: o Espírito Santo vai te dar força, ser forte. Não vale a pena expressar as tuas lágrimas num momento como esse. Seja forte, o Espírito vai te consolar. E passou tentando, sabe, levantar aquele homem. Eu ainda não era pastor, irmãos, mas eu já era maluco. Eu abracei aquele, eu falei: grita, berra, chora, chuta o caixão, agarra teu filho, faz qualquer coisa, cara, que eu não tenho palavra para falar para você, mas chora. Porque os religiosos estavam dizendo: você não pode chorar, você é crente. E o cara nem crente, era a família que era crente, era o filho daquele cara que estava sendo enterrado. Porque às vezes nós somos, a gente faz cada coisa num velório inadequado, não é? E eu quero te ensinar um pouquinho sobre isso, misericórdia, aproveitar para isso. A gente chega para a família do morto e diz: tudo bem? Tudo bem, uma ova, o cara está morto, né? Está tudo bem. Mas você faz isso. Você já viu isso? Tudo bem. Quando não chega aqui, ainda fica rindo, contando piada. Porque o homem tem muito disso. E aí, se a gente olha para o homem, a gente para, a gente desiste. Então a Bíblia diz que Jesus, ele vai se aproximando. E eu fico imaginando ele se aproximando daquele caixão e os discípulos dizendo: não, ele não vai fazer isso. Por isso hoje eu quero abrir tua mente, porque em 2013, escute isso, Jesus vai escandalizar você. Você não entendeu? Em 2013, já olha para cá, não olha para o computador onde eu vou estar, não olha para cá, quem está pregando sou eu. Deixa ele ali. Olha para cá. Em 2013, Deus vai escandalizar você. Amém. Você vai ver pessoas sendo abençoadas, você vai dizer: não pode, porque você, como religioso, limitou a graça de Deus. Porque você tem uma reserva com essa pessoa, mas Deus não. Sim. Porque talvez você tenha uma reserva com essa pessoa, mas Jesus, quando perdoa, ele perdoa. Você está entendendo isso? Você tem que entender isso. Porque senão você vai fazer parte da multidão, presta atenção, da multidão que está com Jesus, mas não consegue permitir que Jesus provoque um milagre. Porque dentro da multidão daqueles que estavam com Jesus, existem esses que estão com Jesus, mas impedem dele provocar um milagre. Será que você não é um desses? Porque quando eu olho para uma pessoa, e se Jesus perdoa ela, quem sou eu? Quem sou eu para limitar os milagres de Jesus na vida dela? Então em 2013 vai ser assim, irmãos. Você vai ficar escandalizado e falar: não acredito que o Senhor está fazendo com aquela pessoa, e Deus vai fazer. Porque os discípulos começaram a olhar e falar assim: o quê? Ô Pedro, o homem está doido, Pedro. Ele está se aproximando do caixão, fala para ele que não pode. Pedro, fala para Jesus que ele não pode se aproximar do caixão, porque a multidão reconhece ele como um profeta, como um sacerdote. Ele não pode, Pedro, porque talvez é igual a tua oração de crente. Porque a oração de crente é assim: Deus, ele me fez isso, tem que ter justiça. E a Bíblia diz que da forma que eu meço, eu serei. Então toda vez que eu olho para uma pessoa cheia de transgressão, eu digo: Deus, dá mais uma chance, tem misericórdia dela, para quando chegar a minha vez, Deus tem misericórdia de mim. Por isso eu não tenho reserva com ninguém. Eu não tenho problema com ninguém. Quem fala mal de mim, quem não fala, não tem problema com isso. Porque eu já entendi duas coisas: uma, que eu nasci para abençoar, e outra, porque Jesus está em mim. Vamos falar mal mesmo, falar dele, não vai falar de mim. Se eu quero se parecer com ele, eu vou ter que levar as pedradas. Mas quem você é no meio dessa multidão? Aquele que está impedindo Jesus de fazer um milagre? Eu quero perguntar para você, líder de célula: será que você não é alguém que está impedindo Jesus de operar milagre? Hein? Que maravilha, hein, dona? Assistindo tudo deitado, você nunca pensou nisso? Deus te abençoe, filho. Então presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Será que você não é um daqueles, na tua célula, como líder, que você está impedindo que Jesus opere milagre na tua célula? Porque você é alguém que limita as pessoas e não tem misericórdia.
Você não consegue olhar para ela com misericórdia. Porque, irmão, deixa eu falar para você, o que é pecado? Para Jesus é a mesma coisa você pegar um grão de areia e uma pedra de 1000 quilos e largar no oceano. Para onde vão as duas? Para onde vão as duas? Pois é. E talvez você é alguém que impede que Jesus opere na tua célula, porque você mete, porque você não tem o coração como Jesus. Porque o coração de Jesus é esse. Pode ser um cisco, ou como pode ser uma pedra imensa. Eu removo as duas. Eu perdoo aquele que falou só uma mentirinha para mim, como aquele que quis me apunhalar pelas costas. Eu perdoo aquele que um dia falou que ia fazer algo e não fez, e aquele que me traiu. Porque talvez você, como agente de milagre, está impedindo que Jesus opere um milagre. Será que você que está me ouvindo aqui, marido? Ei, marido, será que você não está impedindo que Jesus opere um milagre no teu casamento? Ei, mulher, será que você não está impedindo que Jesus opere um milagre no teu casamento? Porque aqui os discípulos estão olhando para ele, ele não pode fazer isso, ele não pode tocar no defunto, porque ele é o sacerdote. Porque nós somos assim, irmãos, nós somos ruins. Outro dia eu preguei uma palavra nos Pedras Brancas falando sobre os pródigos, que eles voltariam. Aí o Wallace me falou assim: pastor, eu não consigo entender essa palavra. É difícil. A gente paga um preço imenso e o infeliz faz tudo errado, volta para ter o mesmo. Eu disse para ele o seguinte: nem eu. Mas eu tenho que pregar a verdade, o evangelho. Eu não gosto desse negócio, mas eu tenho que aceitar esse evangelho. Eu estou pregando, mas eu não gosto disso aqui. Eu não gosto de olhar e saber que o cara fez um monte de coisa, ele pediu perdão e voltou e Deus abençoou ele. Mas isso é evangelho de verdade. Porque para ser agente de milagre, você tem que passar por isso tudo. Vamos lá. Você está entendendo isso? Então será que você, mulher, não está impedindo de Jesus mudar a história do teu casamento? Porque Jesus olhou para aquela mulher, vamos voltar um pouquinho, porque Jesus estava ensinando aqueles discípulos e eles não entenderam nada disso. Eles não entenderam. Quando Jesus olhou para aquela prostituta e se aproximou dela e chamou ela de filha, ele estava mostrando para aqueles discípulos: ei, perdão é isso, graça é isso, é incondicional. Eles não entenderam isso. Eles estão olhando agora para o filho da viúva de Naim e não está conseguindo entender. Está dizendo: meu Deus do céu, ele não vai. O Pedro, fala com ele deve ter esquecido disso. Porque, irmão, desculpa da expressão, se você se escandalizar, se escandaliza, mas Jesus fazia coisa de maluco, era só de louco. Porque ele entrava em cada lugar e fazia coisas inadequadas para aquele lugar, porque ele disse que ele veio remover aquilo que era excesso. Então você precisa entender isso. Então eu fico imaginando, Pedro deve ter falado para Tiago: será que ele não está dando aquela loucura? Não. Porque outro dia ele entrou lá na sinagoga e abriu o livro lá em Isaías e pregou sobre Isaías. A gente sabe que essa pregação pegou mal lá para os judeus. Ele poderia pegar mais leve. Ele disse de todas as letras, ainda que nós sabemos que ele é o Messias, mas ele disse de todas as letras que ele era o Cordeiro de Deus. E a gente ficou mal. Há pouco tempo atrás ele trouxe uma pregação dura lá na cidade de Lázaro e pedrada na orelha da gente. Ô André, fala para Jesus: se ele tocar nesse esquife, a multidão, além de criticar a gente, pode meter pedra. Porque tem esse povo no meio da multidão, aqueles que olham para a possibilidade de resolver um milagre e querem impedir. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não olhe para as pessoas, nem para a situação que você está vivendo e impeça que Jesus faça um milagre. Nunca diga não para Jesus, por pior que seja a situação que você está vivendo. Se Ele decidir abençoar, Ele abençoa. Você tem que entender isso. Mas nós mesmos impedimos que Jesus entre e opere o milagre na nossa vida. Talvez você está aqui hoje e você é essa pessoa em meio à multidão
que está impedindo que Jesus ressuscite o teu sonho. E talvez hoje seja a última chance, porque aquele momento era a única e última chance daquela mulher. Depois que ela passasse por Jesus, não tinha mais jeito. Deixa eu falar para você, tem muitos que estão aqui dentro. Depois dessa palavra de ressurreição de sonho, algumas áreas não vão ter mais jeito. Essa é a palavra profética, veio aqui no meu coração agora. Então você que está prestes a enterrar alguma área da tua vida, hoje, através da palavra, é Jesus passando dizendo para você: eu ressuscito teus sonhos. Aleluia! Mas pode ser que, se você não der crédito, pode ser somente o graça e paz de Jesus. Então a Bíblia diz que ele se aproximou daquele caixão, ele olhou para aquele menino que estava naquele caixão. Porque eu fico imaginando o seguinte: a multidão estava carregando. Por que a Bíblia diz que tem que tocar no seguinte? Ele teve que tocar o caixão e parar o caixão. Porque eu fico imaginando o seguinte: o povo devia estar assim: vamos embora logo, vamos embora logo. Vamos logo, essa mulher já passou do limite. Vamos enterrar logo para parar essa gritaria, esse desespero, vamos embora. Então a multidão devia estar levando: vamos embora. E Jesus olhando para aquela mulher, tentando, mover o milagre no coração, para que então ele pudesse operar o milagre. E eles continuam. Então ele para, toca no esquife, para aquele caixão, e ele olha para aquele menino, para o morto, e diz: levanta. Eu quero dizer para você nessa noite que o que Jesus quer fazer com você é a mesma coisa. Hoje, não importa quem está levando o teu sonho para a cova. Pode ter sido uma prostituta, um traficante, pode ter sido uma discussão no teu casamento, pode ser um problema de alcoolismo. Eu não sei qual a multidão que está levando o teu sonho para a cova, mas eu quero dizer para você que hoje, se você entender isso, Deus para essa multidão para ressuscitar. Não importa quem está levando, quem está carregando o teu sonho. É o álcool, é o crack, é a maconha, a cocaína. Quem está carregando o teu sonho, o teu futuro? É o sexo ilícito? Foi uma traição? Hoje Deus toca nisso e para essa multidão. Amém. Para ressuscitar o teu sonho. Você precisa entender isso. Então naquele momento aquele jovem, ele se levanta e começa a falar. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós recebemos o milagre de Jesus, nós temos que pronunciar os milagres. Temos que verbalizar o milagre cada dia. Você tem que entender isso. Recebeu uma bênção, conta a bênção, dá testemunho, mostra para as pessoas como Jesus é bom. Porque isso vai fazer com que as pessoas elas decidam que Jesus passe por elas também. Porque a Bíblia diz que agora essa multidão que vinha com a vida juntou com a multidão que vinha com a morte e se tornaram uma só multidão. A terceira multidão ela saiu. Eu quero dizer para você nessa noite: se você está sentado aí nesse banco, nessa cadeira, e tem uma multidão chamada morte carregando os teus sonhos, eu quero dizer para você que hoje nós temos uma multidão chamada vida, chamada Yeshua HaMashiach, que quer se encontrar com essa morte e paralisar essa morte hoje e dizer: aqui tem vida. Porque aonde Jesus entra, tudo muda. Sabe que o teu casamento não mudou? Porque você não deixou Jesus passar por ele. Sabe que a tua vida financeira não mudou? Porque você ainda não deixou Jesus passar por ele. Sabe que você vive desinvisia no teu namoro? É porque o teu namoro tem tudo, menos Jesus. Porque se tiver Jesus não tem problema. A gente precisa entender isso. Você precisa entender isso. Que hoje o Senhor quer ressuscitar sonhos. Deus quer te dar a chance de começar de novo. Lembra de semana passada? Que era lugar de recomeço, o lugar de fazer semeaduras. Pois é, hoje é um dia de recomeço, de ressurreição de sonhos, Aleluia! de rever conceitos, e chegou até aqui com áreas da tua vida meio mortas.
mas vai sair daqui hoje levando o teu sonho vivo. Amém. Se você entender que você pode sair daqui hoje levando o teu casamento restaurado, acabou. Ninguém mais toca nele. Se você sair daqui nessa noite decidindo que a tua vida financeira ela foi restaurada, acabou. Nós precisamos entender isso. Isso é evangelho da verdade. Mas o problema todo é que existem coisas que fica muito difícil a gente praticar. Mas hoje você precisa entender que o dono da vida, Aleluia! ele quer ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, que talvez pararam há tanto tempo. Talvez você está aqui nessa noite, mas já desistiu do teu casamento, teu esposo, tua esposa. Talvez você está aqui nessa noite aqui, já passou vários encontros, você nunca participou de nenhum deles. Próximo mês agora vai ter encontro. E talvez se você fosse lá, Deus ia ressuscitar a tua vida que está morta. Mas sabe o que acontece? Você não deixa Jesus passar, porque você tem muita coisa para fazer. E a vida está passando. E os teus sonhos vão parando. Talvez você está aqui me ouvindo aqui hoje. Talvez o teu casamento estava igual ao meu quando eu fui para o encontro. Eu não tinha mais casamento, era só de aparência. Casamento de aparência. Era um casamento pensando, não vou largar agora, eu tenho um filho de 7 anos. Eu tenho que aguentar isso por causa do casamento. Eu sou pastor, eu tenho que manter uma imagem. Era assim que eu vivia. E eu argumentava um monte de coisa, eu não queria encontro. Afinal de contas, eu era alguém bem sucedido na minha profissão, e os dias que eu ganhava mais dinheiro era sábado e domingo. Como que eu ia deixar de trabalhar, de ficar sábado e domingo sem ganhar dinheiro, sem estar com meus clientes, para ir no encontro? Eu tinha muitas coisas para fazer. E o meu casamento continuava infeliz. A minha vida continuava infeliz. O meu filho continuava infeliz. Porque um casamento, qual é o filho que não sabe que o pai e a mãe tem um casamento de aparência ou de crise? Aí os filhos são infelizes. Quando os filhos dizem para mim, puxa pastor, meus pais têm tudo para ser felizes, mas é difícil. Pois é. Então talvez você veja aqui nesse culto, eu dizer para você que você precisa passar pelo próximo encontro. Porque foi lá quando eu passei pelo encontro que Jesus passou pela minha vida, pelo meu ministério, pelo meu casamento, e Ele ressuscitou tudo isso. Glória a Deus! Sabe? Então talvez você está aqui hoje e tem argumentado, passa encontro, né? Todo ano passa encontro e mais encontro, você dá uma desculpa. Tem uns que não desculpam porque eu tenho meus filhos. E com quem eu vou deixar meus filhos? Eu tenho meu emprego, como é que eu vou fazer? Deixa eu falar uma coisa para você. Se hoje o dono da vida resolvesse abrir um livro, está lá na mão dele, e olhasse assim, ô morte, vem cá morte, vai lá na cidade de Petrópolis e busca fulano de tal, que chegou o momento dele. E aí lá de cima o Senhor fechar essa torneirinha no teu ar. Em poucos segundos você dava um infarto fulminante e acabou. Os teus filhos, o teu emprego e os teus argumentos ficariam aí. Você está entendendo isso? Mas hoje a proposta do Senhor não é ter argumento, é deixar Deus fazer. Não é argumentar. Porque talvez ela podia falar, Jesus, o Senhor chegou agora atrasado, o Senhor não podia ter chegado como o Senhor chegou para o filho daquela mulher da Canané, antes ela morrer. O Senhor me pode chegar em Naíma justamente agora que meu filho morreu. E talvez ela começasse igual você que está me ouvindo, os argumentos. O Senhor poderia, mas o Senhor não fez, por causa disso, daquilo, aquilo outro. E eu dizendo para você hoje, para de argumento. Deixa Ele fazer o milagre. Ei, talvez para o teu milagre acontecer, quem tem que entrar no caixão é você. É você que tem que morrer para o teu milagre ressuscitar. Você está muito vivo. O teu ego está muito furado.
o teu eu, o teu achômetro. E aí você não pode, aí o milagre não pode ressuscitar, ou você, ou o milagre. Mas se você hoje decidir morrer, o teu milagre ressuscita. E você também continua tendo vida. Você decide. Você decide. Então eu quero orar por você nessa noite. Para você nessa noite decidir que parte, ou qual multidão você vai sair daqui fazendo parte. Porque todo aquele que deixa Jesus tocar nos seus sonhos, além de levar sua bênção, além de levar o seu sonho de novo, ele ainda toca em outras pessoas. Porque todo aquele que é tocado por Jesus, a multidão, ela glorifica. Você não entendeu, eu vou falar para você. Talvez você que é casado, teus filhos vão no final de ano na tua casa, e eles estão assim, ó. É uma fantasia. Eles riem, mas tudo que eles querem é chorar, porque sabe que ali é só uma novela. Por dentro, os filhos estão tristes, porque sabe que os pais não vivem bem, e por dentro eles choram, sabe? Talvez você que está aqui hoje, uma jovem que se prostitui, o pai tem que te aceitar dentro de casa porque ele é pai, mas por dentro ele chora. Você que é viciado, família tem que aceitar, mas por dentro chora. Mas se hoje Jesus tocar em você, a família, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão glorificar Jesus porque você teve mudança. Significa que além de você ressuscitar teus sonhos, você vai fazer que pessoas que estão ao teu redor, elas possam se tornar felizes por causa da tua mudança. Amém. Então você precisa tomar essa decisão hoje. Eu quero que você se coloque de pé. E aí? Vai deixar Jesus passar? Ou vai decidir permitir que Ele toque